E aí, sócios, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos assistir aqui em qualquer horário do dia, tá certo? Nós estamos começando e temos o prazer de começar junto com você mais um episódio do podcast Três Pilares. Você sabe que nós falamos aqui sobre gestão, marketing e finanças, né? E hoje o nosso tema não poderia ser diferente, pois nós vamos falar sobre gestão com princípios. E por isso, hoje nós estamos aqui com um convidado especial. Mas antes, quero apresentar para vocês, né, um dos nossos sócios aqui nos Três Pilares, que é Alisson Barcelos, teólogo, tá certo? É também sócio da gente em outras empresas e outros negócios. Entende um pouco sobre gestão, principalmente gestão de pessoas, porque ele é líder na igreja onde congrega, não é? Mas nosso convidado aqui especial é Pedro Neto. Vou deixar depois ele falar um pouco sobre ele. Antes eu vou dar as qualificações para que você já possa estar ligado, né? Quais são as atividades dele. Pedro é advogado, não é? Hoje assume algumas funções de liderança e gestão na empresa onde atua e também tem muita experiência para passar para a gente sobre gestão com princípios. Se você quer aprender tudo sobre gestão e princípios e como atuar numa gestão com princípios, então fica ligadinho aqui com a gente, passar a bola aqui para nosso amigo Alisson. O que é que você acha do episódio de hoje? Gestão com princípios. Querido amigo Caio, a todos os amigos aí, os sócios, né? Uma boa tarde, bom dia ou boa noite para você, independente do horário que você assistir. E esse episódio de hoje será marcante aqui em nossas vidas. Queremos falar sobre princípios. É algo muito importante na vida de qualquer pessoa. E trazendo aqui o doutor Pedro, que ele irá nos falar como gerir com princípios. Isso, na vida de cada pessoa, deve ser fundamental. Até porque não quero já entrar no tema, nós vamos ouvir o nosso amigo Pedro aí falar um pouco também. Se não tivermos princípios, nós não conseguimos gerir nada. Isso é verdade. Então, vamos lá. Não conseguiremos governar bem, não é? Sem os princípios. E a primeira pergunta para o nosso amigo aqui, Pedro Neto, não é? Amigo, o que é que princípios tem a ver com gestão ou com governança, por exemplo? Boa noite, Caio. Bom dia, né? Como o Alisson falou, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que esse podcast, esse episódio vai trazer coisas boas pra gente. Caio, você é um amigão, Alisson, bom estar aqui com vocês. E eu fico até tímido com essa introdução que você fez, mas é um tema bastante pertinente para a nossa vida, né? E antes da gente entender até onde a gente deve fazer a gestão das coisas, ou a gestão dos nossos negócios com princípios, ou quais os princípios a gente precisa estar norteados, a gente precisa olhar para a gente, olhar para o nosso interior inicialmente, né, e entender qual é a parte da nossa vida que precisa de um freio de arrumação, né? Precisa de uma checagem para a gente entender, porque senão nada vai bem, Caio, nada vai fluir. E eu falo por experiência, eu acho que nos últimos anos eu tenho entendido melhor essa fórmula, né, de você fazer a gestão da sua vida, da sua saúde, né, das suas amizades, até poderia dizer, dos seus relacionamentos, da sua família, da sua casa, né, e assim chegar até o ambiente corporativo, né. Eu acho que a gente precisa inicialmente, para entender melhor esse tema, fazer esse circuito, né, de entender como é que eu preciso, até onde eu consigo chegar, até onde os meus princípios norteiam, né, porque as coisas hoje estão tão relativizadas, né, que parece que a gente perde o norte um pouco. Mas a gente trouxe aqui até algumas expressões bíblicas que fazem toda a diferença na vida da gente cristão, na vida da gente que... É a nossa base, né, Pedro? Que tem a palavra de Deus como base, como bússola, né? Exatamente, perfeito, amigo. Então vamos começar do começo, tá certo? Legal. Começar do começo, Legal. do começo. Primeiro, eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Primeiro de Alisson, e daqui a pouco a gente vai para nosso amigo Pedro. O que são princípios, na sua opinião, né? Para você
E depois para você que está nos assistindo aí, o que são princípios? O que é que você considera como princípios, né? Diga ali, Adson, o que é que você considera como princípio? Amigo, princípio, nós temos que entender que já da etimologia da palavra, ele nos traz como sendo uma base. É o ponto inicial, o começo, aquilo que se inicia. Então, princípio, ele é bem abrangente em todos os setores de nossa vida, daquilo que nós iremos fazer, mas o princípio vem da raiz, entende? Aquilo que vai dar início, vai dar partida. Né? O princípio vai muito disso. E aí, Pedro, concorda, discorda? Se eu tivesse um julgamento, eu diria, eu vou seguir aqui o voto do relator, né? Mas é isso, o princípio é, de fato, a causa primária, né? É a causa basilar. O que é que vai nortear uma decisão? O que é que vai fundamentar? E a gente vê que princípios, essa causa primária, esse fenômeno, né, que torna um fundamento de alguma coisa, isso está desde os primórdios das civilizações, né? A gente enxerga que até hoje a gente vê que organizações elas estão baseadas, estão fundamentadas em argumentos, em princípios antigos, princípios das civilizações antigas, até civilizações, né, que deixaram já, que hoje a gente só conhece pelo legado que deixaram, né? Então, a gente que é do direito, né, nós três aqui, a gente estuda a teoria geral do direito no início do curso. E se torna, às vezes, empolgante, às vezes até frustrante, porque são tantos princípios, são tantas bases que a gente para olhar e dizer, são tantas fontes, né, do direito que, às vezes, a gente, peraí, como é que a gente vai ingerir isso, né, para aplicar isso e as legislações, as normas gerais, elas são frutos, né, de princípios que foram aplicados, que foram melhorados nas sociedades e hoje são leis que a gente conhece, né? Eu lembro, verdade, perfeito. Eu estudei para magistratura, todo mundo sabe, né? Eu passei 5 anos da minha vida estudando para ser juiz do trabalho e a gente era obrigado, quando a gente estudava, a fazer autotextos. O que é um autotexto? É um pequeno resumo e você ter esse pequeno resumo na sua mente, né? Para que quando você chegasse numa prova, seja ela uma prova subjetiva, onde eu vou ter que dissertar sobre aquele tema, ou numa prova oral, se eu for questionado, eu tenho que responder, né? E eu lembro que eu tinha decorado da seguinte forma. Princípio. Princípio é a base jurídica primária de qualquer área do direito, né? E possui, de acordo com a visão aristotélica, uma natureza axiológica, ou seja, o princípio ele tem carga valorativa. Então, princípios se aproximam de valores. Valor é tudo aquilo que é inestimável para uma pessoa ou para um ordenamento jurídico, tá certo? Assim como para o direito, nós temos o princípio da proteção. É um valor inestimável para o direito do trabalho. É a proteção do trabalhador, de acordo com suas diretrizes. Mas o princípio também tem uma tríplice função. Ele é integrativo para a colmatação de lacunas. Gente, eu estou sendo muito técnico, mas depois eu vou dizer qual é o resumo disso, tá certo? Ele serve para a função interpretativa, auxiliando o julgador ou o profissional de direito, né? Ou qualquer outra pessoa para poder interpretar um texto legal. Perfeito. Ou ele também além de ser integrativo e interpretativo, ele é inspirador para que o legislador possa criar outras normas. Perfeito. Tá certo? Aplicando agora na gestão, de forma resumida, só para você compreender. Certo? Como é que eu aplico isso que eu falei para você, tão técnico, na gestão? Na gestão, o princípio ele é inspirador para nortear as decisões de um gestor. Excelente. Princípio é tudo que é inegociável para uma pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Aí eu vou perguntar, você tem alguma coisa inegociável para você? O que é que hoje, para Pedro, é inegociável? Cara, valores, ética, moral, são até palavras que hoje é difícil a gente, em alguns ambientes que a gente entra,
comparar quais são os teus princípios éticos, os teus princípios morais. Mas existe uma matriz, como você está falando, né? Que ela alcança um objetivo, né? Que alcança uma finalidade. Exatamente. E você, Yas? Diga um valor aí, algo que é inegociável para você. Cara, um valor inegociável em minha vida, com certeza, minha fé. A fé. A fé pode ser um princípio. Fé. A fé é um princípio, Sim, né? sim. Viver por fé é um princípio. Exato. É a base, é o princípio. E você pode... Vamos na prática agora. De tudo que eu falei, é inegociável, mas ele é inspirador para o gestor. Se a fé é um princípio e um gestor ele passa por uma situação de adversidade, por exemplo, Uhum. ele está vendo que a situação da empresa dele não está boa, certo? Ele está vendo que o fluxo de caixa diminuiu, que ele está passando por uma crise financeira. Se a fé é um princípio, ou seja, se ela serve para me auxiliar na tomada de decisões, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, essa situação vai passar. Eu vou montar uma estratégia, porque eu tenho certeza que daqui a alguns meses tudo vai dar certo. Grandes empresários. Eu estava lendo esses dias a fundadora da Mary Kay, não é? Sim, sim. Que tem base cristã, né? E tantos outros. Eles informaram que a liderança deles eram baseadas na fé. Que eles experimentaram que toda vez que as decisões deles eram submetidas ao crivo da fé, ao crivo da crença deles em um Deus que controla, que é soberano e que está acima de todas as coisas, o negócio dele fluía. Não é que, e aí é uma coisa que a gente precisa abrir, não é que a fé livra a gente de problemas. Isso. A gente passa por problemas. Mas é que a fé, ela mostra o caminho. Na verdade, é uma lupa que Deus coloca em nós, né? E a gente vai ver que o nosso mestre... Quem é o nosso mestre? Jesus. Jesus. Em todas as vezes que ele foi ministrar uma cura para alguém, antes dele operar um milagre, ele precisava iniciar um diálogo com a pessoa. E sabe por quê? Porque era para acender a fé. Às vezes uma fé suplicante, às vezes uma fé intercessória, né? Perseverante, mas e eu sempre falo isso, antes de Jesus operar um milagre, é por isso que tem gente que passa 20, 30 anos no mesmo ciclo, dando volta no deserto, porque não está preparado para receber a saída. Ou melhor, não tem a fé suficiente para entender o caminho. E aí Jesus, sempre, a mulher de fluxo de sangue, toca em Jesus pela orla, né, Alisson, das vestes dele, ele sente que dali sai virtude, mas ele para a caminhada que ele estava indo para a casa de Jairo, resolver um outro problema. Então ali Jesus faz a gestão do tempo dele, se a gente pode dizer assim, né, cara? Jesus, na verdade, foi o maior gestor Perfeito. com princípios que nós já tivemos. Não tem comparação. Exato. E aí a gente precisa pontuar que ele está desde a criação. Exato. Ele está no conselho trino, no conselho da Trindade, e eu costumo dizer no conselho criativo de Deus. Desde a criação do mundo, Deus disse façamos, né? Então ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando no conselho criativo, no design criativo. Então, mas voltando rapidinho só para eu passar de novo para vocês a bola, ele para a multidão de... Você vê que conversa de crente é assim, né? Tem que ter Bíblia, velho. Né? Tem que ter Bíblia. A gente tá falando de gestão corporativa, tocou em direito, mas a Bíblia tá no centro. É verdade. E aí Jesus para a multidão e diz, peraí, quem me tocou? Porque eu sei que de mim saiu virtude. E ele para, a mulher se identifica para ele, dizendo, ó, fui eu, mestre, aqui, eu tô há 12 anos aí com problema, e eu senti que saiu de uma forma, né, para entender melhor. Mas ele, nesse diálogo, ele diz, ele precisou olhar para a pessoa. E muitas vezes a gente se depara com líderes que não olham para os seus liderados
e não acende nele uma convicção de que vai dar certo. Pô, a gente está passando aqui pelo problema, pela dificuldade, mas eu posso... O senhor é o teólogo aqui da mesa, mas veja, em nenhum momento a gente vai para o tanque de Betesda. Jesus entra em um cenário que era pior do que o Hospital da Restauração aqui em Recife. Mas ele entra, vai direto no homem que há 38 anos estava lá. E ele diz, o que é que tu queres? Queres ficar sã? O cara diz, Senhor, eu estou aqui há 38 anos, toda vez que o anjo vem mexer aqui as águas, vem um e pula na frente e eu fico aqui. Aí Jesus, Não foi isso que eu perguntei. não foi isso que eu perguntei. Não foi isso. Mas, justamente, a gente está ainda nesse tema da fé, era ele acendendo a fé. Se tu crer, tu vai ver aqui um milagre. Inúmeras passagens. Tem muita lógica, porque, veja, a gente costuma focar naquilo que não está acontecendo, naquilo que está faltando, não é? Porque quando Jesus perguntou, Jesus não queria saber o que é que estava deixando de acontecer, o que estava faltando. Ele queria saber onde é que a pessoa queria chegar. Qual é o resultado? O que é que você quer realmente? E o importante do que Pedro está falando, que nós temos que entender também, você vai entender o que quer dizer, é que o espelhamento para a nossa vida, ela vem de uma base, de um princípio. E é por isso que nós cremos na Bíblia. Então, nós tiramos os exemplos dela e espelhamos para todas as áreas que Deus nos fornece, né, para que possamos administrar. Então, o tema é gestão com princípios. E você vai entender que a gestão em si, pelo menos no meu entendimento, a gestão é você conduzir a ação. A gestão, de fato, é a condução da ação. E veja como Jesus fez. Jesus, ele era o maior gestor, tá certo? Então preste atenção. Ele veio à Terra. A Bíblia diz que todos pecaram, estavam afastados, e de repente o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele estava aqui, o que foi que ele fez? Primeiro, quando ele começou o seu ministério, ele começou a se mostrar como sendo a solução, a saída. Jesus começou assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E de repente ele disse depois: conhecereis a verdade vos libertará. Então ele começou a acender no povo uma esperança. E quem começou a entender? Poxa, ele disse conhecer a verdade liberta. Mas ele disse que ele era a verdade, então ele estava dizendo: me conheçam e eu vou libertar vocês. Começou a acender isso no povo. E o que foi que Jesus fez logo após? Após as pregações, ele chamou 12. Venham cá, venham para perto de mim. Eu preciso ensinar vocês. E os 12 começaram a andar com Jesus. Começou a gestão de Jesus ali. Jesus começou a conduzir a ação dos discípulos e simplesmente poldando as arestas daquilo que eles tinham. Então, as atitudes que eles começavam a ter, que era fora do princípio daquilo que Jesus geria, daquela gestão de Jesus, não façam isso. Onde houve a discussão, quem é o maior entre nós? Diz, quem é o maior tem que ser o menor, calma, é totalmente o contrário. Jesus ele foi na contrapartida da lógica cultural e humana, e ele começou a ensinar como gerir pessoas. O maior gestor de pessoas foi Jesus. Ele sabia, ele conhecia a necessidade do povo. E, muitas vezes, ele sabia que a necessidade do povo, Caio, era apenas física, era apenas de alimentação. A gente vê inúmeros milagres de Jesus multiplicando o pão e o peixe. Mas, e as escrituras mostram que ele entende que a necessidade do povo era comida. Mas ele diz, espera aí, eu achei uma forma aqui de atrair, se eu posso dizer assim, de atrair aqui essa multidão. Porque eles viram que eu tenho poder para multiplicar. Mas eu vou mostrar a ele que o verdadeiro pão não é aquele pão que você come e volta a ter fome. Mas o pão da vida sou eu. Isso. Então, Jesus, ele tinha... E eu gosto de pensar, cara, é lindo falar de Jesus, a gente até se perde aqui. Mas eu gosto de pensar que Jesus passou um tempo antes. Jesus veio assumir o ministério terreno dele já numa fase adulta, né? Exato. Mas eu gosto de imaginar que durante esse tempo Jesus estava fazendo o SWOT dele, o planejamento estratégico dele. Jesus estava entendendo, peraí, eu vou começar por aqui. E isso alinhado com o Pai, né? Com certeza. Tudo alinhado. Pai, por onde é que o Senhor quer que eu comece aqui? A revelar o reino.
a revelar o reino dos céus. Porque se eu estiver falando longo, você me corta aqui. Não, fica à vontade, amigo. A gente tá aqui para escutar. Mas vai sair uns cortes bons. Mas, por exemplo, Jesus, ele começa a revelar o reino de Deus em Marcos, capítulo 1, 15. Ele diz que o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Depois que Herodes prende João Batista, ele começa um tempo específico. E aí, Caio, eu queria até botar aqui na mesa. Existe um tempo para tudo. Isso. Hoje a gente tem líderes muito ansiosos em empreender, e tempo é um princípio também. Saber respeitar o tempo das coisas. Cara, eu tenho condições aqui de fazer um empréstimo gigantesco para fazer rodar o meu negócio aqui. Mas será que está no tempo certo de se fazer esse empréstimo? Até a própria gestão do tempo a gente atropela, né? O imediatismo vem, a gente não consegue gerir aquilo. Mas é um mal do nosso século. Até eu vou conversar para vocês, tá certo? Eu fiz um curso no ano passado, o Enneagrama. É um curso sobre identificação de perfil comportamental, porque eu realmente, como desde o ano passado, quando eu me dediquei a fazer um estudo sobre gestão, sobre cultura organizacional, eu também me dediquei a identificar os tipos de liderança, né? Hoje a gente tem, basicamente, 5 níveis de liderança, e um bom líder, ele compreende, né, a gestão de pessoas. Ele tem um novo olhar sobre isso. E para entender sobre pessoas, eu fiz um curso sobre perfis comportamentais, e o que a gente faz? Primeiro é o autoconhecimento. Então, eu identifiquei o meu perfil, e dentro do meu perfil comportamental, certo? Eu descobri que eu sou um dos perfis que tem mais ansiedade. E eu disse, mas rapaz, eu não sou ansioso. Aí o pessoal me convenceu de que eu era ansioso. Né? Mas me convenceu em que sentido? Eu não consegui enxergar essa minha ansiedade. Como eu antecipo muitos problemas, essa é uma qualidade, graças a Deus, que se alinha muito hoje na minha atividade, porque tanto como gestor quanto na função de advogado, né, eu consigo ter previsibilidade daquilo que vai acontecer. Então, se você me passa um caso, se você me passa uma situação, eu consigo identificar lá na frente o que aquela situação, a sua conduta, o que é que ela pode gerar daqui a alguns meses ou alguns anos. Então, essa capacidade de identificar esse problema, essa previsibilidade, me dá uma habilidade. Ela se torna uma habilidade para mim, nas minhas atividades, tanto no escritório de advocacia quanto nas minhas empresas, de gestão de risco. Eu consigo fazer uma gestão de risco para qualquer empresa. Hoje, é o que eu faço. Inclusive, é um dos meus maiores serviços. Tá certo? É a parte de identificação de gestão de riscos. Tanto no setor de compliance, quanto no setor de gestão empresarial, assim, na veia, vamos dizer dessa forma. Pra você tá encontrar certo? mecanismos para mitigar aquele risco. Essa é a maior habilidade hoje. Mas por que isso? Porque eu consigo visualizar uma situação de risco tempos à frente. Ou seja, eu sou muito ansioso. Eu consigo ver, dentro de incertezas, probabilidades de risco. Uhum. E isso se aplica também na minha vida. Eu agora mudei de escritório, eu até postei, né? Eu saí de um escritório onde eu tinha 10 anos de advocacia, junto com aqueles sócios, encerrei a sociedade, né? E iniciei uma nova sociedade. A Alisson, inclusive, tá comigo nessa nova sociedade. Tamo juntos. Tá certo? E eu extremamente ansioso em relação à finalização do escritório. Eu fico, rapaz, cadê isso que não chegou? Cadê isso que não está feito ainda? Olha, sabe, eu sou Ansiedade seria, em termos mais práticos, uma incerteza aflitiva. Eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, eu não sei quando é que vai acontecer, e eu começo a ficar aflito em virtude dessa incerteza. Você compreende? É uma incerteza, sim, e eu começo a me afligir por conta daquilo. Mas, então, a ansiedade, sim. isso é viver no futuro, né? Mas uma coisa que ajuda a gente, e eu confesso, eu também sou. Para muitos projetos, até pessoais, a pessoa que mais me ajuda é minha esposa. Né? A minha esposa, por exemplo, eu estou querendo investir em algo, ela diz, espera aí, vamos com calma. Então, ela dá, às vezes isso incomoda, porque você precisa aprender o tempo
de executar determinados projetos na sua vida. Isso. Né? Mas o que ajuda a ansiedade na execução de projetos, na execução de demandas jurídicas, na execução daquilo que vem, que a gente é provocado no dia a dia, quer seja no trabalho, quer seja no aspecto pessoal, é o planejamento, cara. Né? Isso, é. Planejamento que é também um princípio da gestão, um princípio da gestão corporativa, da gestão pessoal. E eu preciso falar, a gente não nasce sabendo planejar. É verdade. Quem disser que nasceu sabendo planejar, só o Mestre, só Jesus Cristo. Né? E não sei se eu posso abrir aqui um parênteses para algo que eu pensei sobre o planejamento, que é uma base, que é um pilar da... Você quer falar alguma coisa, mestre? Não, pode ficar à vontade. O senhor está com um olhar tão aristotélico para mim. Eu estou aprendendo. Platônico. Estou apenas aqui para aprender. Não, platônico não. O cara é noivo, vai casar. Fazer um corte. Não, aí. mas uma ideia que está muito ligada a esse assunto que a gente trouxe, que eu estava refletindo, né? É justamente sobre planejamento. Que é um tema que, para a gente que exerce liderança, em qualquer lugar que seja, a gente precisa estar sempre refletindo. Será que eu estou planejando bem a minha vida? Daqui a 6 meses eu quero chegar a tal peso. Eu vou cuidar, eu vou parar de me alimentar mal. Eu vou melhorar minha saúde alimentar. Eu vou cuidar do meu tempo com os meus filhos, com a minha esposa. Eu vou tirar tempo para mim. Eu vou planejar a minha vida. Porque a gente, às vezes, entra tanto nos compromissos que nós temos que esquecemos quem a gente deixa em casa. Né? Quem está em casa, que está precisando da atenção da gente. Então, isso é uma coisa que eu tenho aprendido com os meus gestores. Dar o horário de largar para casa. Tem gente me esperando em casa. Dê um horário livre, vai para casa cuidar da família. Então, mas vamos lá. Um tema que eu queria trazer aqui, refletir sobre planejamento. Onde a gente encontra aí princípios de gestão, né? Que a gente pode citar aqui. Sem o planejamento, nenhum líder vai conseguir avançar em nada. Em nada. Você não consegue correr 10 quilômetros, 13 quilômetros sem um planejamento. Você não consegue fazer um planejamento que envolve a gestão do tempo, que envolve a gestão dos recursos, do orçamento, planejar como é que eu vou chegar a tal meta. A minha missão, a minha visão da empresa é conquistar tantos clientes em tanto tempo. Mas, para eu chegar nessa informação, eu preciso fazer a gestão do meu orçamento, fazer a gestão do meu tempo. Será que eu vou ter tempo e recurso para avançar, né? E aí, qualquer paper sobre gestão empresarial vai falar isso. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, eu não vim trazer novidades para cá. Né? Acho que nenhum de nós aqui. Isso aqui são temas que fazem parte do ambiente corporativo, pessoal e familiar. Né? Mas aí, no gerenciamento de demandas, por exemplo, você falou que gerencia muitas demandas de clientes. E se tem uma coisa difícil, é gerenciar aquilo que não é seu. São aquelas demandas que não são suas. Aí é mais difícil. Isso. Né? Porque as da gente, a gente pode dizer, peraí, deixa eu descansar aqui um pouquinho, amanhã eu faço. O que não é bom, procrastinar, né, trabalhar suas demandas é terrível, porque impacta na demanda dos outros. E você gasta energia, né? Tudo Gasta energia é meio frustrante. Aí eu fui olhar para a Bíblia. Novamente. Trouxe ela aqui bonitinha, linda, maravilhosa. Sempre será a Bíblia. Né? Eu fui abrir a Bíblia. E não precisei passar muitas páginas. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A minha versão é um pouquinho diferente. A terra era sem forma, veja, e vazia. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo
e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Cara, daqui dá pra gente extrair muitos princípios sobre a gestão. Primeiro, era um ambiente desorganizado, sem forma, informe, né? Vazia. E a gente percebe que Deus cria a terra sem forma, como algo que não foi ainda acabado, como uma coisa inacabada. Não foi desorganização de Deus. Foi algo que fazia parte de um projeto dele, de uma etapa do projeto que ele iria cumprir. E aí a gente precisa entender já que um projeto tem várias etapas. Você tem o brainstorming, você está ali, eu quero criar um produto. Como é que você cria um produto, cara? Você que é um cara que lucra muito, como é que se cria um produto hoje, você poderia dizer? Claro. Veja, eu anteciparia antes uma etapa. Eu gosto de... Vou tentar utilizar a Bíblia nesse momento, que foi você trouxe um tema muito interessante. Eu nunca tinha pensado sobre esse olhar que seria dessa forma, né? A gestão como forma de etapas, mas realmente na gestão hoje, eu cuido muito da parte de criação de processos internos, né? E desenvolvimento de negócio. Então, como é que a gente faz? Qual é o primeiro passo para você criar um processo interno? O primeiro passo para criar um processo interno é saber como os processos da sua empresa estão. Sim. Tá certo? Eu não vou dizer dessa forma, mas assim, eu me arrisco a conjecturar, né, que Deus, quando deixou o Espírito pairando sobre as águas aqui na Terra, né, que a Terra era informe, para que ele identificasse que essa Terra é informe, ele precisaria visualizá-la. Concorda comigo? Uhum. Deus, ele olhou para a Terra e viu que ela não tinha forma e estava vazia. Então, isso acontece da mesma forma na organização de processos internos. Na criação de um negócio lucrativo, eu preciso saber a minha situação atual. Seja financeiramente, como você falou, eu preciso saber o orçamento que eu tenho, mas eu também preciso saber o que é que eu tenho hoje. O que é que existe hoje? O meu processo, como é que ele começa e onde é que ele termina? Isso é mapeamento. Eu faço uma análise de tudo que existe atualmente. Depois dessa análise, eu dou um diagnóstico. O que é que tem que melhorar? Sim. O que é que tem que mudar? O que é que eu tenho que tirar? O que é que eu tenho que incluir? Entendeu? Mas tudo se inicia com a primeira fase, que é a fase de análise. Sim. Certo? Muitas vezes eu utilizo dados e eu também faço o brainstorming, que é para chamar primeiro a liderança, porque eu preciso de um compromisso da alta gestão nessa mudança, porque mudar dói. Toda mudança gera desconforto e esses desconfortos eles só vão ser ultrapassados com de transformar, sabendo e ciente das dores que isso vai gerar, vão serem causadas através da nossa análise, principalmente a dor do tempo, porque hoje uma das nossas moedas mais valiosas é o tempo, né? Eles vão ter que despender tempo para poder fazer isso comigo. Então, depois dessa etapa, a gente começa outras etapas, mas sim, né, todo o processo de construção. E quando a gente olha para produto, criação de produto, a gente precisa, antes, até mesmo do brainstorming, entender a necessidade do cliente. Né? Hoje, o líder que faz uma boa gestão com princípios, ele se antecipa para entender qual é a necessidade do meu cliente interno. Quem é o cliente interno? É uma área vizinha, é um setor ali que está bem pertinho dele, que algumas demandas passam por ele e ele precisa entender, peraí, deixa eu ver aqui, qual é a dor, qual é a necessidade que o setor está tendo que eu posso ajudar, né, que eu posso auxiliar. Então eu vou ser um braço de fortalecimento naquela área. E quando a gente olha para externo, a gente vai entender que eu só consigo planejar bem conhecendo a necessidade. Porque eu não vou criar... Eu não sou o Deus que criou as coisas do zero, do nada. Né? E aí, quando Deus ele inicia esse processo, ele é muito metódico. E aí também é um outro princípio que a gente poderia abrir aqui. Entendeu, Alisson? Mas não sou metódico. Eu detesto gente metódica. Eu já ouvi muita gente falando isso. O cara é muito metódico, pô. O cara é muito...
Mas vai ver a vida do cara. O cara é super organizado. As finanças do cara vão bem. A saúde dele vai bem. Por quê? Porque ele aprendeu. Agora, é claro que o excesso, né, trava, né, o processo. Acaba gerando um perfeccionismo. Mas, Meu mas avô ter um dizia mapa é que importante. tudo demais é veneno. É veneno. O excesso Até é a veneno. água, se você tomar em excesso, vai lhe trazer prejudicar. E veja a importância. Vocês estão falando da gestão do princípio da coisa. O princípio, o planejamento. Antes da execução. Né? E quando nós estávamos falando ali da gestão, que é a condução da ação, é simplesmente você tem que fazer um planejamento, que ali é o objetivo de onde você quer chegar, e dentro do planejamento você tem que fazer a gestão. Principalmente correlacionada a empresa e pessoas. Você tem que saber gerir a equipe para conseguir chegar naquele planejamento Perfeito. inicial que você fez. Então, o exemplo que nós trouxemos aqui de Jesus, por exemplo, para que vocês entendam que nós começamos a falar, é que Jesus, ele trouxe a solução para a humanidade de que ele era a salvação. Isso é um ponto. E depois ele chegou para os discípulos e disse, vou começar aqui a moldar vocês para que vocês, que serão cristãos aqui, você tem que entender, cristão, o significado de cristão é ser miniatura de Cristo, seguidor de Cristo. Então, vocês são cristãos, vocês estão me seguindo, eu vou preparar vocês para que vocês sejam minhas frações e sejam relacionados a outras frações que estarão sempre apontando para o planejamento inicial, desde o princípio da Bíblia, que era o próprio Cristo na salvação. Existe um plano, né? Existe um plano. Então, ele é o centro que ele vai gerir, veja, essa árvore de pessoas que levam o seu nome para falar de salvação. Perfeito. E todas apontam para um objetivo. Quando a gente vai para João, no capítulo 1, a gente vê que João diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Você vê como as coisas estão interligadas, né? Eu estava até vendo uma notícia, eu até compartilhei no Instagram, que um estudante de uma universidade americana, ele fez um gráfico onde ele cruzou as referências bíblicas proféticas do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e a curva é perfeita, mano. Nada sai pela tangente, vamos dizer assim. Mas o que o Alisson estava falando, e foi perfeita a colocação dele, é que o verbo aqui é dizer, Jesus, ele foi a vontade revelada, a vontade de Deus. Quando ele fala assim, no princípio era o verbo, que era a vontade de Deus já manifestar uma salvação definitiva. E quando Jesus vem, que inaugura o reino de Deus aqui na Terra, que não é um reino físico inicialmente, isso aí a gente vai ter um cumprimento futuro, mas um reino dos céus que inicia primeiro no meu interior. Jesus está dizendo, primeiro vocês têm que conhecer o reino de Deus no seu interior, para que a manifestação dele venha no exterior. Mas eu queria só terminar aqui aquela ideia que eu estava que eu tentei desenhar aqui em relação a esse processo metódico que Deus usou e os princípios que ele usou de gestão na criação do mundo, né? Se eu posso falar dessa forma. Então, ele usa 6 dias, Caio. E aí, 6 dias para criar um mundo. 6 dias. Onde a gente vê que nos dias 1º, 2º e 3º, ele dá forma àquilo que não tinha, aquilo que estava inacabado, né? Depois e aí a gente entende que ele realizou 3 atos de divisão ou separação de elementos. Você vê como Deus é lindo, como é perfeito, como ele conseguiu separar a porção da terra, a luz ele chama de dia, né? Ele vai agora fazer a expansão das águas, né? A expansão das águas, o firmamento no meio das águas, a separação entre as águas. Então, em 3 dias, ele usa esse projeto, essa etapa do projeto para essa finalidade, né? E depois a gente vê que esse ato criativo que ele tomou junto com o conselho dele, que eu posso falar assim, foi tudo com excelência, tudo planejado.
né? E o planejamento, ele é uma fase fundamental para que a coisa saia bem, boa executada. A gente está aqui conversando, mas antes daqui a gente fez o quê? Discutiu quais os pontos melhores que a gente poderia tocar aqui. E um se encaixou, cada um tinha um pensamento e cada um foi se encaixando, né? E planejar é cansativo. Planejar... a Alisson aí tá se planejando, né? Para trocar o dedo da aliança. Se Deus quiser. Mas, Se Deus quiser. pois é. Mas a gente precisa organizar e planejar poupa sofrimento, né, cara? Você planejando, você poupa sofrimento. Uma coisa que o meu gestor, o presidente do conselho, usa muito é a matriz do SWOT, né? Você já... Isso, sim. Forças, fraquezas, habilidades. Que é uma coisa que você pode usar em todas as áreas da sua vida. Né? Sim. Até isso na verdade, a gente utiliza muito na melhoria de produtos, tá? A Também. análise SWOT a gente utiliza Também. muito hoje na melhoria de produtos, porque a gente faz a avaliação, né, o que é que a gente consegue hoje fazer melhor de qualquer pessoa. O nosso produto hoje ele é melhor do que em qualquer outro local por quais fatores? Mas quais são as fraquezas, né? Mas quais são as habilidades? O que é que ele incrementa junto para o cliente? Quais são os valores que ele agrega na vida do nosso cliente? Então, assim, tudo isso faz parte realmente de uma análise SWOT, né? É muito importante para você Isso fazer. pode ser Inclusive, aplicado. pessoal, pesquisem sobre isso. E aplicada à gestão é uma ferramenta maravilhosa para a gestão. Ótimo. Eu tenho até uma pergunta para fazer a vocês, tá certo? Caio, que aqui, entre nós, ele é um expoente na gestão, né? Referência, Preparado, é a referência. Eu preparei aqui uma pequena pergunta queria que vocês me explicassem, já atribuindo aqui no meio empresarial, tá certo? Me perdoe, Pedro. Você quer concluir o raciocínio? Não. Eu tô já no fininho, mas É bom só esses pergunta. cortes que Só- melhora o argumento. Só para a gente entender. Então, como é que um líder pode promover uma cultura organizacional baseada nos princípios? Como é que ele pode promover? Baseada nos princípios, né? Pronto. Principalmente, nós falamos que princípio é o ponto de partida. É o ponto de Pedro partida. está dizendo aqui que o princípio ali de Deus, ele traçou um plano, certo? É. Mas vamos lá, falando da gestão, o princípio da gestão, como é que ele pode promover isso dentro da sua empresa? Na verdade, vamos colocar cada coisa em seu lugar, tá certo? Vamos fazer uma sessão de planejamento aqui. Sabe onde eu aprendi sobre planejamento? Mais firmemente. Eu trabalhei, inclusive foi um bom período que eu trabalhei na Secretaria de Saúde do município de Olinda, certo? Aqui em Pernambuco. E aí, eu fiquei na diretoria jurídica, eu me tornei diretor jurídico, né, com a cooperação de um time no setor jurídico. Um abraço aí para todo mundo que é da parte do setor jurídico lá na Secretaria de Saúde. E aí eu aprendi que dentro da Secretaria de Saúde existia uma diretoria de planejamento. Isso é uma grande amiga minha, Silvia Peixoto, chamada de Silvia Magalhães, mas é extraordinária no setor de planejamento. E aí eu disse, rapaz, vocês têm um setor de planejamento aqui dentro da administração pública. Veja que interessante. Nas empresas privadas, eu nunca encontrei uma empresa que tivesse um setor com um diretor de planejamento. Mas no setor público, eu encontrei esse setor. E eu disse, veja como o planejamento é importante. Você estava falando aí, eu estava recordando disso aí, eu queria deixar com vocês dizer que realmente a gente precisa compreender que o planejamento ele tem uma relevância ímpar, né, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que eu torno, a pergunta de Alisson como é que eu faço a minha cultura organizacional, como é que eu constituo, como é que eu implemento ela com princípios? Na verdade, Alisson, a cultura organizacional é a união de princípios, valores, comportamentos, símbolos, certo? Rituais. Então, a cultura, ela já existe, amigo. Toda empresa já tem uma cultura. Quer seja ela boa? Seja boa ou ruim, irmão. E, inclusive, eu tenho alguns professores, essa é a minha visão, inclusive vai ser a minha dissertação da especialização que eu estou fazendo em cultura organizacional. Eu tenho uma professora, na verdade, ela diz assim, não existe cultura boa ou ruim. Eu discordo.
Completamente. Porque onde houver, dentro de uma empresa, uma cultura que não se importa com os trabalhadores, uma cultura que favorece ou fecha os olhos para assédio moral, uma cultura que fecha os olhos para a ausência de crescimento e desenvolvimento de colaboradores, uma cultura onde você só busca o capital, à exceção de todas as outras coisas, e não se importa com a saúde mental, por exemplo, acidente de trabalho, síndromes de burnout, essa cultura ela é ruim. Tá certo? Então essa historinha de que não existe cultura boa ou ruim é mentira, tá certo, gente? Pode todo mundo contrariar essa tese, mas eu estou dizendo para você, existe sim cultura organizacional boa e uma empresa, um negócio, ele só se torna lucrativo quando ele tem uma cultura boa, uma cultura que eu chamo de cultura de excelência, tá certo? Então toda empresa tem uma cultura. E dentro dessa cultura, ela tem princípios. Agora, se o princípio que ela segue é um princípio equivocado, eu vou dizer para você um princípio aqui. A busca incessante, ou pelo menos uma busca que é assim, dominante, ela prevalece sobre qualquer outra coisa pelo dinheiro. A busca, ou pelo menos a relevância é só pelo dinheiro. Sim. Você só se importa com o dinheiro. Isso é um princípio que uma empresa pode buscar. Sabia disso? É o princípio da busca incondicional pelo resultado. Não sei se você já viu em algum slogan de uma empresa, ou pelo menos lá no Instagram, na bio do Instagram de uma empresa, dizendo assim, olha, aqui nós busca incondicional pelo resultado. É uma empresa que busca só o resultado. É resultado a qualquer custo. Você entende? É resultado, é dinheiro a qualquer custo, amigo. Quando uma empresa ela foca nisso, ela torna um princípio dela, princípio como sendo norteador da minha decisão, uma busca incondicional pelo dinheiro, pelo resultado, ela quebra. Tem que ter uma harmonia na coordenação dos interesses. O que é interessante a nível de empresa que também vai descer a nível de colaborador? Quando você tem essa harmonia, o colaborador ele veste a camisa todo dia da empresa. Isso. Porque ele sabe que ele vestindo, cumprindo os objetivos da organização, o equilíbrio entre os investidores, o conselho, né? Ele vai entender que ele está vestindo a camisa para um propósito. E você fala muito disso, em propósito. Inclusive, o tema do meu segundo livro é a arma secreta do propósito. Eu ensino as pessoas a descobrir um propósito. Mas Pedro, o que você está falando é exatamente o que se liga diretamente à pergunta de Alisson. Toda empresa, você está falando, o trabalhador vai vestir a camisa. Quando o trabalhador veste a camisa, é porque aquela pessoa ela está engajada dentro de uma empresa. Está alinhada. Aí vamos para a pergunta agora, como? Como é a pergunta mais feita na internet. A palavra como. Como fazer tal coisa. Vamos para a pergunta, como engajar os meus trabalhadores, a minha equipe, o meu time, dentro da minha empresa. Dentro da empresa. Como é que eu faço isso? Olha a pergunta que um gestor tem que fazer. Não é? Um bom gestor, ele sabe fazer boas perguntas a quem? A si mesmo. Ele tem que fazer perguntas a si mesmo. Tem que parar e perguntar assim, como é que eu faço os meus trabalhadores estarem engajados nisso aqui? Eu vou fazer um projeto, eu tenho um projeto dentro da minha empresa. Como é que eu faço o meu time estar engajado nesse processo? Nesse projeto. Como é que eu faço ele fazer isso? Primeiro ponto, defina um propósito. Existe, na verdade, um sistema, já que a gente está misturando um pouquinho os assuntos de cultura e planejamento, eu até ensinei na página lá, pessoal, depois sigam lá, né, Salles Empresarial, tá certo? E Caio também, né, do dr.caio Salles, doutor Caio Salles. Sigam lá eu ensino um método. Pedro Bento Neto, Pedro Bento Neto, ponto ADV, tá certo? Estão seguindo lá. E Alisson não? Não, eu sou tranquilo, mas quem quiser seguir... Alisson não é blogueirinho, né? Não sou na versão não é blogueirinho ainda não, tá certo, gente? Veja, tudo bem. Lá eu ensinei um método de planejamento rápido chamado RPM, tá certo? Que é resultado, propósito e método. Para você fazer um planejamento rápido. Vamos lá. Como é que eu planejo? Qualquer coisa que você quiser criar um planejamento em cima você cria o resultado. Qual é o resultado que você pretende obter? É esse aqui. Qual o propósito disso?
Porque para obter esse resultado, certo? Mas qual a razão? Qual o motivo? Por que você quer alcançar esse resultado? Tem que ter um porquê. Porque é propósito. Tá certo? E depois que eu defino o resultado, que é onde eu quero chegar, é o meu objetivo, eu já defini por que chegar nesse objetivo, agora eu tenho que definir o quê? Um método. Qual é o método que eu vou utilizar? Qual é a rotina que eu vou estabelecer que me deixa mais próximo daquele resultado para cumprir o meu porquê? Para cumprir o meu propósito. Então, quer aprender um método simples aqui de alcançar os seus objetivos? O método, na verdade, de planejamento rápido é RPM. Resultado, planejamento, na verdade, propósito, né? Resultado, propósito e mapa. Ou se você quiser, método, né? Eu acho interessante que Show! na época que estava no quartel, né? Serviu o exército, ali na escola de oficiais, um abraço aí ao pessoal do CPOR. E lá nós aprendemos que no exército tem as suas armas, né? Tem infantaria, artilharia, cavalaria, material bélico, intendência, engenharia e nós começamos... E comunicações, desculpe, pessoal das Com. E nós começamos a entender que todo o exército ele tem que estar preparado e ele tem 7 armas. Cada um é responsável por uma situação no campo de batalha. Mas todo o exército só funcionará bem ou fluirá no vencimento das guerras se o general, quem está no comando, o comandante, conseguir gerir todos esses braços, todas essas ramificações. Porque, veja, em qualquer situação da nossa vida, nós temos que aprender a gerir. Nós temos que aprender a ter a gestão. Você falou muito bem aqui que o líder ele tem que pensar como é que eu vou fazer com que os trabalhadores eles tenham esse pensamento para a gente alcançar o objetivo. Então, até nos filmes, séries, qualquer que seja, e a gente vê que um exército menor vence o maior, é simplesmente porque alguém conseguiu tirar daquele grupo pequeno o melhor deles em busca de um propósito. Ou seja, você é bom em certas coisas e ruim em outras. Então, eu que sou o gestor, eu tenho que saber o que Pedro é bom e o que ele é ruim, o que Caio é bom e o que Caio é ruim, o que Alisson é bom e o que Alisson é ruim, e simplesmente saber administrar no ponto em que eu vou fazer com que ele dê o máximo naquilo que é bom, porque o que eu sei fazer de melhor pode completar o que você não sabe fazer. É numa construção. Tem um que sabe pintar, tem outro que sabe colocar massa, corrida. Um time de futebol. É um time de futebol, o que quer que seja. Gente, gerir está em todo lugar. Agora, como o Caio falou, o problema é que quando não se há um princípio, quando não se há uma boa base, a gestão é fracassada. Tem o industrial francês chamado Henri Fayol. Ele escreveu, acho que ele é uma das pessoas que, na verdade, fez a gestão completa do que vem a ser isso. Na verdade, definição do que vem a ser a gestão, princípios. E ele criou alguns princípios, definiu alguns princípios da gestão empresarial. E um dos princípios é justamente, inicialmente ele escreveu 5 princípios, que seriam da coordenação de interesses, da impessoalidade do comando, da supervisão direta, do caminho hierárquico, da resolução de conflitos. E aí, com o tempo, as coisas vão mudando, né? As abordagens de gestão vão mudando. E aí ele passou para 14 princípios, que eu não vou citar aqui por causa do tempo, mas tem um que ele fala que é a justiça. Vê que legal. Ele bota como um dos princípios sendo da justiça. E está totalmente ligado a essa tua definição da cultura organizacional, do interesse do colaborador, que tem que estar ligado ao interesse dos investidores, da administração, dos funcionários. É uma corda que ela tem que estar bem ajustada, né? E a justiça é justamente isso, dá tratamento igual. Isso. Sabe? Tem muitos líderes hoje que fracassam nisso. Não conseguem trazer um equilíbrio para o quanto ele é bom, qual o senso de justiça que ele tem, sabe? E uma coisa que eu preciso vincular isso é a lealdade
Fundamental. E o comprometimento. Essas duas coisas têm que estar ligadas nesse princípio. Porque se a minha equipe não tiver alinhada, não estiver sendo leal, primeiro, né, com a empresa que ela trabalha, segundo, com o líder imediato dele, vai fracassar. Eles vão ter pessoas ali instáveis emocionalmente. E, cara, a gente está vivendo uma geração de pessoas instáveis, de líderes instáveis emocionalmente. Eu antes de vir para cá, eu vi uma frase que dizia assim, deixa eu ver se eu acho aqui, mas falava um pouco disso. Aqui achei. Fique longe de pessoas que pensam que você está discutindo toda vez que você quer se expressar. Tem gente que não suporta críticas. Às vezes você não está nem criticando, você está expondo a sua opinião, porque crítica é uma coisa, expor a opinião é outra. Sim ou não? Com certeza. Você fala muito assim, sim ou não? Né? Eu já estou pegando tua linguagem. Sim ou não? Né? Tem pessoas que não aguentam, cara. Eu escrevo, e hoje é uma coisa também que, se esse francês aqui, ele tivesse vivo ele ia dizer, não falem por WhatsApp. O líder que trata seus negócios, trata a sua liderança, na verdade. É aí que eu quero pontuar. O líder que trata sua liderança por WhatsApp é um líder fraco. Porque o líder verdadeiro tem que chegar. Vem cá, vamos conversar ali. Tô sentindo essa dificuldade contigo. Tu produzir, o que é que está acontecendo? Às vezes é um conflito que a pessoa está passando em casa que não tem coragem de chegar no chefe e dizer, tô passando por isso aqui. Perfeito. Pedro, você matou a charada, tá certo? É claro que a gente utiliza, quando eu vou conversar com... Eu tenho uma série de coisas que eu falo sobre o WhatsApp quando eu vou dar um treinamento corporativo, né? Eu não estou criticando o WhatsApp, eu uso muito, mas eu digo assim, quando você vai tratar diretamente inclusive, com existe técnica para que você possa delegar pelo WhatsApp. Mas dentro de um treinamento que eu faço, eu digo, não dá para delegar 100% de forma perfeita pelo WhatsApp. Você tem que olhar para ele, porque assim, às vezes você fala que pessoal quer uma maçã e o funcionário traz uma banana. Isso. Então, por que isso acontece? Por ruído na comunicação. Então, eu preciso chegar para um funcionário e dizer assim, olha, fulano, vem cá. Eu preciso disso, até tal prazo e eu quero que você me entregue por tal forma. Você entendeu? Entendi. Ok. Me diz aí o que foi que você entendeu. Na comunicação tem que ter isso. Então, às vezes, até para delegar pelo WhatsApp é muito difícil. Então, você nem precisa contar. Agora, vamos falar sobre governo. Porque, assim, você falou algo muito importante. Muitas vezes as pessoas não compreendem o que o líder quer dizer. Ou o líder, ele não tem maturidade para poder compreender uma crítica. Também envolve isso. Não é só o liderado, é o líder também. Existem 3 tipos de governo. Certo? 3 espécies, digamos assim, que todo líder precisa. Primeiro, é o autogoverno. É governar bem as suas emoções. Porque um líder sem controle emocional, ele vai... A consequência lógica é a ruína. Segundo, um bom líder governa bem a sua casa. Se a sua casa está mal, normalmente o seu governo nas outras áreas vai também estar mal. E terceiro, existe uma coisa chamada governança corporativa. Depois que você se autogoverna, depois que você governa bem a sua casa, amigo, é indiscutível que você vai governar bem a sua empresa. E governança corporativa só funciona com princípios bem alinhados. Você falou aí sobre a questão de lealdade, né? Provérbios, salvo engano, capítulo 4. Atas ao teu pescoço a lealdade e a benignidade. Você tem que ter, amigo. Isso na relação societária você precisa ter. Isso na relação com seus amigos você precisa ter. Qualquer tipo de relação. Né? Dentro da igreja, dentro da sua casa, né? Dentro da sua empresa. Então, assim, governança corporativa com princípios é a bola da vez.
Legal. E a gente estava tocando esse assunto aí da comunicação. Tem um escritor chamado Murdoch. Mike, né? Mike Murdoch. Ele escreveu um livro em 2007. E ele diz que o futuro de todo indivíduo é estar conectado com pessoas. Conectado com pessoas. Então, para eu desenvolver essas habilidades todas de gestão que a gente está conversando agora, vai fazer o quê? Uns 30 minutos, 40 minutos já? 1 hora já. 1 hora já. Tudo isso está ligado com a comunicação, porque é na comunicação que eu vou desenvolver as minhas habilidades. Vou desenvolver aquilo que... Como é que as pessoas vão entender o que é que eu penso se eu não me comunicar? E aí a gente volta para Jesus. Eu ia falar isso também. Volta para é o Jesus. centro. Vamos voltar Ele pra se Jesus. comunicava Melhor constantemente, comunicador. primeiro com Deus. A gente vê inúmeras passagens de Jesus orando. Orando para quê, meu irmão? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Mas ele tirava um momento dele para falar particularmente com Deus. Governava, inclusive, com um exemplo. Com exemplo. Chamava para orar, porque ele chamava também. Aí os discípulos dormindo, mas ele nem pudesse orar comigo nem 1 hora. Né? Segundo, com seus discípulos. Tem uma série que é fantástica, que é a The The Chosen. Chosen. The Chosen. The Chosen. Sabe, ela aproxima a gente do que pode ter sido as coisas, como Muito como boa. Jesus se relacionava com as Humaniza- pessoas. Ele conseguiu humanizar Jesus, né? Mas, É o Jesus sim. humano, né? Sim. E terceiro, todo mundo que procurava Jesus, ele não dizia assim, volta amanhã. Não, era na hora, né? Na hora, meu. E eu acho interessante essa sua fala. Veja Jesus gerindo o Evangelho. A Bíblia diz que em João capítulo 4, ele teve um encontro com a mulher samaritana. Eu acho interessante que isso ficou na minha mente, desde que eu li a primeira vez esse texto. E Jesus sai da Judéia para ir para Galileia. E o texto no versículo 4 do capítulo 4 do livro de João, ele diz: e era-lhe necessário. Não era necessário para ninguém. Era necessário para Jesus passar por ali, por Samaria. E era-lhe necessário passar. Ele já estava com o planejamento de Eu tinha planejado. passar por lá para falar com aquela mulher, porque ele já sabia que aquela mulher seria um ponto. Ela seria um ponto, uma pessoa que propagaria o evangelho naquela cidade. Porque quando ele tem um encontro com ela, que Pedro falou, essa coisa chamada pessoal, Jesus começou a explicar a ela o que era. E de repente ela viu que as defesas dela caíram. E quando Jesus disse, olha, vá lá chamar seu marido. Ela disse, eu não tenho. E começa a entender, tem um diálogo relacionado à salvação. E de repente, o que é que acontece depois? Jesus tem um diálogo ali. Ela sai gritando pros vizinhos. E o Vem demoniado, cá! e o demoniado de Gadara? Mesma coisa. Eu quero ir com o senhor. Fica aí. E o tanque Betesda, paralítico, que Jesus encontra ele num templo. O cara se converteu, irmão. Então é isso. Olha, Amigo, nós estamos nos encaminhando para o final. é verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente passaria aqui, acho que umas 2, 3 horas conversando só sobre esses temas. E eu acredito que a gente poderia já deixar aqui marcado, né? Para conversarmos sobre Jesus, o maior exemplo de liderança que a gente iria. Vamos, com certeza, Então, temos que tentar marcar novamente. 2 horas Aí para sim, a esse gente- episódio de podcast aqui. Vai 2 ser- horas no mínimo. 2 horas. Que é maravilhoso. Ainda Então, pouco. eu quero só pedir para Vou vocês trazer assim, o teclado aqui o pra gente teclado. fazer um... Exato. Adoração. O homem é completo aí. Já Sabe? Alisson, por gentileza, as últimas considerações sobre o tema, tá certo? E logo depois a gente fecha aqui com o Pedro também, deixando sua mensagem final aqui para todos. Queridos, para mim é uma satisfação imensa estar entre os amigos e falando desse assunto tão importante para todos nós, né? Que é a gestão com princípios, baseado naquilo que nós acreditamos, que para mim o maior exemplo de todos os tempos sempre foi, sempre será o Senhor Jesus, não é? Então, eu espero que você tenha entendido aqui o nosso propósito de passar para vocês o que de fato é a gestão, tá bom? Nesse espelhamento daquilo que nós temos, dos nossos princípios, que são os princípios bíblicos. E espero que você tenha entendido, tenha aprendido um pouco mais conosco, vai aproveitando esses episódios
porque nas próximas tem mais. Agradeço aqui a Caio, um grande amigo, a Dr. Pedro também, um amigão. Um abraço a todos, um abraço a vocês. Não posso esquecer, né? Da minha noiva, a Júlia. Um grande beijo, minha filha. Deus te abençoe. Eita. Tem que ser. São apaixonados. Então, se eu não Amigo falar isso pra Pedro. minha esposa também. Aí, agora ele deu uma elevada no beijo, Mirella. É legal. Foi muito massa estar aqui com vocês. É uma experiência muito boa. E falar sobre... Eu confesso que eu não sou nenhum expoente na área de gestão, na área... Eu estou em mudança. Eu digo assim, eu estou em mudança. A gente vem sempre evoluindo, né? E o que eu queria deixar de mensagem é o seguinte: liderança tem a ver com pedir. Como assim? Tem. Tem a ver com pedir. Se eu não estou pronto para ser minimamente dependente de alguém, eu não estou pronto para gerir. Não estou pronto para fazer a gestão de qualquer coisa. Então, eu preciso usar esse esboço de princípios aqui para fazer uma boa gestão da nossa vida. Então, teve um escritor que falou que percebeu que há muito tempo que pedir seria sempre uma importante parte no papel dele de liderança. Então, eu preciso estar aberto. Eu preciso ser aquele gestor, aquele líder que que governa de portas abertas, né? O cara acessível. Então, eu espero ter contribuído, Caio. Muito massa esse podcast. Parabéns vocês aí que estão dirigindo aí à frente desse podcast. Espero participar aqui mais vezes, vai ser massa. Com certeza, amigo, com certeza. Meus sócios, gratidão por todo esse momento. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Deixa o teu like aqui para todo mundo. Comece a nos seguir também nas redes sociais. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau a todos.